Jeremias capítulo 14. A palavra do Senhor, que veio a Jeremias, a respeito da seca. Judá chora, e as suas portas estão enfraquecidas, eles se sentam de luto no chão, e o clamor de Jerusalém já vai subindo. E os seus nobres mandam os seus inferiores buscar água, estes vão às cisternas, e não acham água, voltam com os seus cântaros vazios, ficam envergonhados e confundidos, e cobrem as suas cabeças. Por causa do solo ressecado, pois que não havia chuva sobre a terra, os lavradores ficam envergonhados e cobrem as suas cabeças. Pois até a ceva no campo pare, e abandona sua cria, porquanto não há erva. E os asnos selvagens se põem nos altos escalvados e, ofegantes, sorvem o ar como chacais, desfalecem os seus olhos, porquanto não há erva. Posto que as nossas iniquidades testifiquem contra nós, ó Senhor, opera tu por amor do teu nome, porque muitas são as nossas rebeldias, contra ti havemos pecado. Ó esperança de Israel, e Redentor seu no tempo da angústia! Por que séries como um estrangeiro na terra? E como o viandante que arma a sua tenda para passar a noite? Por que séries como um homem surpreendido, como valoroso que não pode livrar? Mas tu estás no meio de nós, Senhor, e nós somos chamados pelo teu nome, não nos desampares. Assim diz o Senhor acerca deste povo, pois que tanto gostaram de andar errantes, e não detiveram os seus pés, por isso o Senhor não os aceita, mas agora se lembrará da iniquidade deles, e visitará os seus pecados. Disse-me ainda o Senhor, não rogues por este povo para seu bem. Quando jejuarem, não ouvirei o seu clamor, e quando oferecerem holocaustos e oblações, não me agradarei deles, antes eu os consumirei pela espada, e pela fome e pela peste. Então disse eu Senhor Deus, eis que os profetas lhes dizem, não vereis espada, e não tereis fome, antes vos darei paz verdadeira neste lugar. E disse-me o Senhor, os profetas profetizam mentiras em meu nome, não os enviei, nem lhes dei ordem, nem lhes falei. Visão falsa, adivinhação, vaidade e o engano do seu coração é o que eles vos profetizam. Portanto assim diz o Senhor acerca dos profetas que profetizam em meu nome, sem que eu os tenha mandado, e que dizem, nem espada, nem fome haverá nesta terra, a espada e a fome serão consumidos esses profetas. E o povo a quem eles profetizam será lançado nas ruas de Jerusalém, por causa da fome e da espada, e não haverá quem os sepulte a eles, a suas mulheres, a seus filhos e a suas filhas, porque derramarei sobre eles a sua maldade. Portanto lhes dirás esta palavra, os meus olhos derramem lágrimas de noite e de dia, e não cessem, porque a virgem filha do meu povo está gravemente ferida, de muito dolorosa chaga. Se eu saio ao campo, eis os mortos à espada, e se entro na cidade, eis os debilitados pela fome, o profeta e o sacerdote percorrem a terra, e nada sabem. Porventura já de todo rejeitaste a Judá? Aborrece a tua alma a Sião. Por que nos feriste, de modo que não há cura para nós? Aguardamos a paz, e não chegou bem algum, e o tempo da cura, e eis o pavor. Senhor! Reconhecemos a nossa impiedade e a iniquidade de nossos pais, pois contra ti havemos pecado. Não nos desprezes, por amor do teu nome, não tragas opróbrio sobre o trono da tua glória, lembra-te, e não anules o teu pacto conosco. Porventura, entre os deuses falsos das nações, algum que faça chover? Ou podem os céus dar chuvas? Não és tu, ó Senhor, nosso Deus. Portanto em ti esperaremos, pois tu tens feito todas estas coisas. Jeremias capítulo 15. Disse-me, porém, o Senhor, ainda que Moisés e Samuel se pusessem diante de mim, não poderia estar a minha alma com este povo. Lança-os de diante da minha face, e saiam eles. E quando te perguntarem, para onde iremos? Dize-lhes, assim diz o Senhor, os que para a morte, e os que para a espada, e os que para a fome, e os que para o cativeiro, Pois os visitarei com 4 gêneros de destruidores, diz o Senhor, com espada para matar, e com cães, para os dilacerarem, e com as aves do céu e os animais da terra, para os devorarem e destruírem. Entregá-los-ei para serem um espetáculo horrendo perante todos os reinos da terra, por causa de Manassés, filho de Ezequias, rei de Judá, por tudo quanto fez em Jerusalém. Pois quem se compadecerá de ti, ó Jerusalém? Ou quem se entristecerá por ti? Quem se desviará para perguntar pela tua paz?
Tu me rejeitaste, diz o Senhor, voltaste para trás, por isso estenderei a minha mão contra ti, e te destruirei, estou cansado de me abrandar. E os padejei com a pá nas portas da terra, desfilhei, destruí o meu povo, não voltaram dos seus caminhos. As suas viúvas mais se me têm multiplicado do que a areia dos mares, trouxe ao meio-dia um destruidor sobre eles, até sobre a mãe de jovens, fiz que caísse de repente sobre ela angústia e terrores. A que dava a luz Sete se enfraqueceu, expirou a sua alma, pôs-se-lhe o sol sendo ainda dia, ela se confundiu, e se envergonhou, e os que ficarem deles eu os entregarei à espada, diante dos seus inimigos, diz o Senhor. Ai de mim, minha mãe! Por que me deste à luz, homem de rixas e homem de contendas para toda a terra? Nunca lhes emprestei com usura, nem eles me emprestaram a mim com usura, todavia cada um deles me amaldiçoa. Assim seja, ó Senhor, se jamais deixei de suplicar-te pelo bem deles, ou de rogar-te pelo inimigo no tempo da calamidade e no tempo da angústia. Pode alguém quebrar o ferro do norte, e o bronze? As tuas riquezas e os teus tesouros, eu os entregarei sem preço ao saque, e isso por todos os teus pecados, mesmo em todos os teus limites. E farei que sirvas os teus inimigos numa terra que não conheces, porque o fogo se acendeu em minha ira, e sobre vós arderá. Tu, ó Senhor, me conheces, lembra-te de mim, visita-me, e vinga-me dos meus perseguidores, não me arrebates, por tua longanimidade. Sabe que por amor de ti tenho sofrido afronta. Acharam-se as tuas palavras, e eu as comi, e as tuas palavras eram para mim o gozo e a alegria do meu coração, pois levo o teu nome, ó Senhor Deus dos exércitos. Não me assentei na roda dos que se alegram, nem me regozijei. Sentei-me a sós sob a tua mão, pois me encheste de indignação. Porque é perpétua a minha dor, e incurável a minha ferida, que se recusa a ser curada. Serás tu para mim como ribeiro ilusório e como águas inconstantes. Portanto assim diz o Senhor, se tu voltares, então te restaurarei, para estares diante de mim, e se apartares o precioso do vil, serás como a minha boca, tornem-se eles a ti, mas não voltes tu a eles. E eu te porei contra este povo como forte muro de bronze, eles pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo para te salvar, para te livrar, diz o Senhor. E arrebatar-te-ei da mão dos iníquos, e livrar-te-ei da mão dos cruéis. Jeremias capítulo 16. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Não tomarás a ti mulher, nem terás filhos nem filhas neste lugar. Pois assim diz o Senhor acerca dos filhos e das filhas que nascerem neste lugar, acerca de suas mães, que os tiverem, e de seus pais que os gerarem nesta terra. Morrerão de enfermidades dolorosas, e não serão pranteados nem sepultados, serão como esterco sobre a face da terra, pela espada e pela fome serão consumidos, e os seus cadáveres servirão de pasto para as aves do céu e para os animais da terra. Pois assim diz o Senhor, não entres na casa que está de luto, nem vás a lamentá-los, nem te compadeças deles, porque deste povo, diz o Senhor, retirei a minha paz, benignidade e misericórdia. E morrerão nesta terra tanto grandes como pequenos, não serão sepultados, e não os prantearão, nem se farão por eles incisões, nem por eles se raparão os cabelos. Nem pão se dará aos que estiverem de luto, para os consolar sobre os mortos, nem se lhes dará a beber o copo da consolação pelo pai ou pela mãe. Não entres na casa do banquete, para te assentares com eles a comer e a beber. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, eis que perante os vossos olhos, e em vossos dias, farei cessar deste lugar a voz de gozo e a voz de alegria, a voz do noivo e a voz da noiva. E quando anunciares a este povo todas estas palavras, e eles te disserem, por que pronuncia o Senhor sobre nós todo este grande mal? Qual é a nossa iniquidade? Qual é o pecado que cometemos contra o Senhor nosso Deus? Então lhes dirás, porquanto vossos pais me deixaram, diz o Senhor, e se foram após outros deuses, e os serviram e adoraram, e a mim me deixaram, e não guardaram a minha lei. E vós fizestes pior do que vossos pais, pois eis que andais, cada um de vós, após o pensamento obstinado do seu mau coração, recusando ouvir-me a mim. Portanto eu vos lançarei fora desta terra, para uma terra que não conhecestes, nem vós nem vossos pais, e ali servireis a deuses estranhos de dia e de noite, pois não vos concederei favor algum. Portanto, eis que dias vêm, diz o Senhor,
em que não se dirá mais, vive o Senhor, que fez subir os filhos de Israel da terra do Egito. Mas sim, vive o Senhor, que fez subir os filhos de Israel da terra do norte, e de todas as terras para onde os tinha lançado, porque eu os farei voltar à sua terra, que dei a seus pais. Eis que mandarei vir muitos pescadores, diz o Senhor, os quais os pescarão, e depois mandarei vir muitos caçadores, os quais os caçarão de todo o monte, e de todo o outeiro, e até das fendas das rochas. Pois os meus olhos estão sobre todos os seus caminhos, não se acham eles escondidos da minha face, nem está a sua iniquidade encoberta aos meus olhos. E eu retribuirei em dobro a sua iniquidade e o seu pecado, porque contaminaram a minha terra com os vultos inertes dos seus ídolos detestáveis, e das suas abominações encheram a minha herança. Ó Senhor, força minha e fortaleza minha, e refúgio meu no dia da angústia, a ti virão as nações desde as extremidades da terra, e dirão, nossos pais herdaram só mentiras, e vaidade, em que não havia proveito. Pode um homem fazer para si deuses? Esses tais não são deuses. Portanto, eis que lhes farei conhecer, sim, desta vez lhes farei conhecer o meu poder e a minha força, e saberão que o meu nome é Jeová. Jeremias capítulo 17. O pecado de Judá está escrito com um ponteiro de ferro, com ponta de diamante está gravado na tábua do seu coração e nas pontas dos seus altares. Enquanto seus filhos se lembram dos seus altares, e dos seus azerins, junto às árvores frondosas, sobre os altos outeiros. Nas montanhas no campo aberto, a tua riqueza e todos os teus tesouros dá-lo-sei como despojo por causa do pecado, em todos os teus termos. Assim tu, por ti mesmo, te privarás da tua herança que te dei, e far-te-ei servir os teus inimigos, na terra que não conheces, porque acendeste um fogo na minha ira, o qual arderá para sempre. Assim diz o Senhor, maldito o varão que confia no homem, e faz da carne o seu braço, e aparta o seu coração do Senhor. Pois é como o junípero no deserto, e não verá vir bem algum, antes morará nos lugares secos do deserto, em terra salgada e inabitada. Bendito o varão que confia no Senhor, e cuja esperança é o Senhor. Porque é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se afadiga, nem deixa de dar fruto. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o poderá conhecer? Eu, o Senhor, esquadrinho a mente, eu provo o coração, e isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Como a perdiz que ajunta pintainhos que não são do seu ninho, assim é aquele que ajunta riquezas, mas não retamente, no meio de seus dias as deixará, e no seu fim se mostrará insensato. Um trono glorioso, posto bem alto desde o princípio, é o lugar do nosso santuário. Ó Senhor, esperança de Israel, todos aqueles que te abandonarem serão envergonhados. Os que se apartam de ti serão escritos sobre a terra, porque abandonam o Senhor, a fonte das águas vivas. Cura-me, ó Senhor, e serei curado, salva-me, e serei salvo, pois tu és o meu louvor. Eis que eles me dizem, onde está a palavra do Senhor? Vem agora. Quanto a mim, não estei contigo para enviares sobre eles o mal, nem tampouco desejei o dia calamitoso, tu o sabes, o que saiu dos meus lábios estava diante de tua face. Não me sejas por espanto, meu refúgio és tu no dia da calamidade. Envergonhem-se os que me perseguem, mas não me envergonhe eu, assombrem-se eles, mas não me assombre eu, traze sobre eles o dia da calamidade, e destrói-os com dobrada destruição. Assim me disse o Senhor, vai, e põe-te na porta de Benjamim, pela qual entram os reis de Judá, e pela qual saem, como também em todas as portas de Jerusalém. E dize-lhes, ouvi a palavra do Senhor, vós, reis de Judá e todo o Judá, e todos os moradores de Jerusalém, que entrais por estas portas. Assim diz o Senhor, guardai-vos a vós mesmos, e não tragais cargas no dia de sábado, nem as introduzais pelas portas de Jerusalém. Nem tireis cargas de vossas casas no dia de sábado, nem façais trabalho algum, antes santificai o dia de sábado, como eu ordenei a vossos pais. Mas eles não escutaram, nem inclinaram os seus ouvidos, antes endureceram a sua cerviz, para não ouvirem, e para não receber instrução. Mas se vós diligentemente me ouvirdes, diz o Senhor, não introduzindo cargas pelas portas desta cidade no dia de sábado, e santificardes o dia de sábado, não fazendo nele trabalho algum.
Então entrarão pelas portas desta cidade reis e príncipes, que se assentem sobre o trono de Davi, andando em carros e montados em cavalos, eles e seus príncipes, os homens de Judá, e os moradores de Jerusalém, e esta cidade será para sempre habitada. E virão das cidades de Judá, e dos arredores de Jerusalém, e da terra de Benjamim, e da planície, e da região montanhosa, e do sul, trazendo à casa do Senhor holocaustos, e sacrifícios, e ofertas de cereais, e incenso, trazendo também sacrifícios de ação de graças. Mas, se não me ouvirdes, para santificardes o dia de sábado, e para não trazerdes carga alguma, quando entrardes pelas portas de Jerusalém no dia de sábado, então acenderei fogo nas suas portas, o qual consumirá os palácios de Jerusalém, e não se apagará.